Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos viajar juntos ao passado e relembrar bons momentos do cenário automobilístico. Histórias e curiosidades. Pura nostalgia automotiva. Você está pronto? Então vamos lá! Quando o assunto é picape ou caminhonete, não tem para ninguém. As marcas americanas sempre ocuparam um lugar de destaque neste segmento. Mas se você acha que a briga atual entre a Ford F-150, Chevrolet Silverado e a Ram 1500 faz parte de uma rivalidade recente, está muito enganado. A acirrada disputa pelo segmento das picapes de grande porte, ou full size, remontam a um passado distante, em uma época em que caminhonete era considerado caminhão pequeno, voltadas para o trabalho pesado e transporte de carga. A primeira fabricante americana a aparecer por aqui e estrear o segmento das picapes nacionais foi a Ford, que em outubro de 1957 lançava sua pioneira Ford F-100, que com seu potente motor V8 ajudou a popularizar o segmento dos utilitários no Brasil, alcançando um sucesso que a deixou conhecida como picape raça forte. E não demorou muito para outra grande marca americana investir suas fichas no promissor segmento das picapes de grande porte. No ano seguinte, em julho de 1958, a General Motors apresentava ao Brasil sua charmosa e emblemática Chevrolet 3100, equipada com um robusto motor de 6 cilindros em linha e carinhosamente apelidada de Chevrolet Brasil. A década de 60 chegava e a grande rivalidade entre a Ford e a Chevrolet ganharia uma nova concorrente de peso. E adivinhe a nacionalidade desta nova oponente? Norte-americana, claro. Após adquirir a Cinca do Brasil, a tradicional fabricante de automóveis Chrysler, conhecida mundialmente por seus veículos que misturam robustez e conforto, aliados a uma carroceria forte e imponente, decide fabricar aqui no Brasil uma nova gama de automóveis sob a insígnia da marca Dodge, que naquela época pertencia ao grupo Chrysler. E o segmento escolhido pela nova montadora americana para estrear no Brasil não poderia ser outro, a dos veículos utilitários. Era o início de uma briga histórica entre Ford, Chevrolet e Dodge, que se estenderia por muitos e muitos anos até os dias de hoje. E é justamente a terceira integrante deste acirrado segmento que iremos conhecer e homenagear hoje. O canal Marquim Rocha tem o prazer de apresentar a trajetória de uma picape robusta, marcante, com o DNA americano e coração brasileiro. Com vocês, a história da lendária picape Dodge D100. A Chrysler do Brasil escolheu o 6º Salão do Automóvel de 1968 para apresentar seus primeiros representantes no mercado nacional. Uma linha de utilitários da marca Dodge, divididos em 3 diferentes categorias: o caminhão pesado D700, o caminhão leve D400 e a mais nova picape brasileira D100, que em breve se tornaria uma concorrente de peso contra a reformulada F100 e a badalada C14, lançada em 1964 no lugar da clássica 3100. Embora apresentada no final do ano de 1968, a linha de utilitários da Chrysler começou a ser fabricada e comercializada apenas ao longo do ano de 69, com a Dodge D100 chegando ao mercado no final daquele ano já como modelo da linha 70,
pegando carona no lançamento do tão esperado Dodge Dart, primeiro automóvel de passeio da Chrysler do Brasil. Visualmente, a D100 era imponente. A frente parruda com 2 faróis redondos, carroceria bem definida e estilo americano logo conquistaram os brasileiros. Esteticamente, a Dodge D100 nacional era idêntica ao modelo vendido nos Estados Unidos, garantindo ao consumidor brasileiro um produto atualizado e moderno. A nova picape nacional produzida pela Chrysler, oferecida inicialmente apenas na versão Standard, trazia uma grade dianteira formada por uma peça única e inteiriça, com os faróis nas extremidades, luzes de direção posicionadas na vertical e 8 tomadas de ar retangulares dispostas em 2 fileiras horizontais. Na versão Standard, tanto a grade dianteira quanto os para-choques confeccionados em aço estampado vinham pintados na cor branca. O desenho da carroceria possuía predomínio de linhas retas, bem ao estilo da época. A coluna estreita da cabine e a ampla área envidraçada garantia uma excelente visibilidade, adjetivo que se realçava com a presença de 2 retrovisores externos, também pintados de branco na versão Standard. Próxima à porta do motorista, estava posicionado o bocal de abastecimento do tanque de combustível. Já as rodas aro 16 e as calotas centrais também vinham pintadas de branco, notando-se claramente uma total ausência de cromados nesta versão de lançamento. Já a traseira era composta por 2 lanternas posicionadas na vertical, com lentes vermelhas e formato oval. A tampa do compartimento de carga trazia uma maçaneta embutida posicionada no centro. Já a caçamba, com capacidade para 709 kg de carga, era a maior de sua categoria, um atrativo a mais para a nova picape da Chrysler. Para identificar o modelo, a picape da Chrysler trazia no capô dianteiro um grande letreiro com a palavra Dodge bem ao centro. Nas laterais, posicionados no paralamas dianteiro, havia um logotipo com a inscrição Dodge 100 nas cores vermelha e azul. Na traseira, um enorme letreiro estampado na tampa da caçamba destacava a palavra Dodge, pintada na cor branca. Medindo 4,86 m de comprimento, a Dodge D100 era maior que suas concorrentes. Era também a mais pesada, com impressionantes 1.650 kg de puro aço. Isso vazia. Imagine com mais 700 kg de carga. Para parar essa máquina, a Chrysler disponibilizava apenas um sistema de freios hidráulicos a tambor nas 4 rodas, e aí estava o terror dos motoristas. Na hora de parar a Dodge D100, era um suspense e literalmente um Deus nos acuda. Com isso, os acidentes eram muitas das vezes inevitáveis. Outro ponto negativo era a suspensão da D100, composto pelo resistente, porém arcaico sistema de eixo rígido e feixe de molas, tanto na dianteira como na traseira. Um sistema que não transmitia muita segurança na hora de pegar a estrada devido ao alto nível de trepidação, fazendo com que a picape da Chrysler pulasse feito cavalo bravo. Internamente a Dodge D100 era bem espaçosa, mas possuía um acabamento espartano, simples e sem muita sofisticação, o que não agradou muitos os consumidores. O seu banco inteiriço comportava tranquilamente 3 ocupantes. O volante de 3 raios era enorme, totalmente preto e bem simplório. O painel de instrumentos contava com 5 mostradores redondos na versão Standard, sendo um maior contendo o velocímetro e 4 menores, indicadores do nível de combustível, amperímetro, pressão do óleo e temperatura do motor. Todos eles possuíam acabamento cromado. O câmbio era manual de 3 velocidades, com a alavanca posicionada na coluna de direção, todas elas sincronizadas e com engates curtos e secos,
potencializando a rapidez nas arrancadas. Atrás do banco de encosto inteiriço vinha localizado o tanque de combustível, com capacidade para 68 litros. Mas era debaixo do capô que se encontrava um dos maiores atrativos da Dodge D100. A picape da Chrysler trazia a mesma motorização do Dodge Dart, o robusto motor 318 V8 de 5,2 litros e tração traseira. Um propulsor que lhe garantia uma espetacular potência de 198 cavalos brutos, o que lhe garantia o título de picape nacional mais potente do mercado, muito bem antes da nossa atual Rampage brasileira. Com todos estes atributos, a Chrysler se sentia confiante ao lançar no mercado sua picape de grande porte. A Dodge D100 era não só aquela que comportava mais carga, era também a picape nacional com mais força do mercado, pois de nada adianta encher a caçamba e não conseguir carregar. E neste quesito a nossa Dodge D100 se garantia, pois força, desempenho e potência ela tinha de sobra. A Dodge D100 entrava em seu primeiro ano de fabricação e a Chrysler sabia que somente a versão Standard não seria suficiente para bater de frente com suas duas concorrentes de peso, a Ford F100 e a Chevrolet C14, que aliás eram duas picapes já consolidadas no mercado brasileiro. Na tentativa de deixar a Dodge D100 mais atraente e competitiva, a Chrysler decidiu lançar em 1970 a nova versão luxo, que chegava às concessionárias de todo o Brasil, ostentando um acabamento mais sofisticado, pelo menos externamente. Ao contrário da versão Standard, que passou a ser um modelo de entrada, a D100 luxo trazia grade dianteira, para-choques, retrovisores externos e calotas totalmente cromadas. Novidade também eram os frisos laterais que percorriam toda a lateral do veículo, também cromados. Internamente, a nova versão continuava com um acabamento bem espartano. A parte superior do painel ganhou uma nova forração e o volante era o mesmo do Dodge Dart, de 3 raios, com aro da buzina cromado e logotipo da Chrysler no centro. O painel de instrumentos da versão luxo era ainda mais completo, possuindo 6 mostradores redondos, 2 posicionados lado a lado à esquerda e 4 à direita, formando um quadrado. A versão luxo trazia ainda acendedor de cigarros e rádio de série. No final das contas, a Dodge D100 versão luxo era só uma Standard com uma aparência mais bonita e poucas diferenças em seu interior. A Dodge D100 completava 2 anos de história lutando para se firmar no acirrado segmento das caminhonetes nacionais. Mas a Chrysler já havia percebido que seria uma dura missão, pois a pioneira F100 era líder de vendas do mercado. Já a Chevrolet C14 vendia muito bem, por oferecer uma variedade de versões aos consumidores, dentre elas, uma versão cabine dupla, a única produzida em larga escala no país. Foi então que a Chrysler decidiu lançar em 1971 a Dodge D100 também com cabine dupla, disponível tanto para a versão Standard quanto para a versão luxo. O novo modelo ganhou uma fileira de banco traseiro e era capaz de transportar até 6 passageiros. Já a capacidade de carga, obviamente, foi reduzida com o encurtamento da caçamba. Pouquíssimas unidades da Dojona, como também ficou carinhosamente conhecida, foram produzidas, e encontrar alguma delas pelas ruas do país nos dias de hoje se tornou uma missão praticamente impossível, o que faz da D100 cabine dupla uma versão extremamente rara entre os colecionadores.
Se a linha de automóveis de passeio da Chrysler vinha alcançando um sucesso estrondoso durante a década de 70, o mesmo acabou não acontecendo com a linha de utilitários da marca americana. Mesmo oferecendo desempenho superior, maior capacidade de carga e uma robustez que tornava a D100 praticamente indestrutível, a picape da Chrysler possuía algumas desvantagens que prejudicaram sua aceitação no mercado, como a manutenção cara, os freios ineficientes e o consumo elevado. Para piorar, uma forte crise do petróleo passou a assolar o país em meados do ano de 1973, impactando de forma devastadora o mercado de veículos grandes e de alto consumo, como o da Dodge D100, que além de nunca ter sido equipada com motor movido a diesel, possuía um motor V8 a gasolina extremamente beberrão, que fazia em média 2,5 km por litro de combustível. Enquanto a Ford e a Chevrolet investiam pesado em motores menores e mais econômicos para sua linha de utilitários, a Chrysler demonstrava pouco interesse em desenvolver um novo propulsor para a D100, que atendesse às novas perspectivas do mercado, proporcionando uma procura cada vez menor pela caminhonete da Chrysler nas concessionárias do país. Os 2 últimos anos de nossa saudosa Dodge D100 foram de total abandono por parte da Chrysler do Brasil, que preferiu voltar suas atenções para o seu pequeno Dodge 1800, um carro compacto e econômico lançado em 73 e que vinha alcançando um forte apelo popular em época de gasolina cara. Depois de assistir suas principais rivais, a Ford F100, que em 1972 ganharam um visual bem mais moderno, e a General Motors, que lançava em 1974 a nova Chevrolet C10, a Chrysler decidiu lançar no final daquele ano, já como modelo 75, a Dodge D100 com uma nova grade dianteira, composta agora por 4 entradas de ar maiores, idêntica ao modelo fabricado nos Estados Unidos e na Argentina. O enorme emblema com a inscrição Dodge deu lugar a um logotipo mais discreto, o mesmo usado na linha de automóveis de passeio. A Dodge D100 modelo 75 com a nova grade dianteira é tão rara que muitos até desconhecem a sua existência, e você certamente nunca verá uma rodando por aí. A grande verdade é que, depois de alcançar o seu pequeno auge no ano de 1971, vendendo pouco mais de 500 unidades, a nossa clássica D100 foi caindo no esquecimento e pouco a pouco foi desaparecendo das concessionárias de todo o país. Até que em meados de 1975, a Chrysler do Brasil decidia encerrar definitivamente a produção de sua picape de grande porte no país, mantendo apenas sua linha de caminhões, que naquela altura também não vendiam muito bem. A clássica Dodge D100 se despedia do mercado de forma discreta e melancólica, após uma curta trajetória em solo brasileiro. Foram ao todo 6 anos de fabricação e pouco mais de 2.100 unidades produzidas. Números pouco expressivos, mas que não tiram a grandeza e nem ofuscam o brilho da caminhonete, que figura entre as mais potentes e robustas já fabricadas em solo brasileiro. Nos dias atuais, a Dodge D100 se tornou um veículo raro de ser visto, pois muitas não sobreviveram, já que boa parte das vendas foram para empresas e órgãos públicos, tornando-a ainda mais cobiçada por colecionadores de todo o país. Seja com motor original, restaurada ou customizada, ela continua viva na memória dos apaixonados por carros clássicos, principalmente entre os aficionados pelo robusto e potente motor V8, detentor de um ronco incomparável. Se você curtiu a desejada Dodge Dakota lançada e fabricada no Brasil no ano de 1998 e ainda curte a novíssima Rampage nacional lançada em 2023,
que também carrega o DNA da marca Dodge nas veias, oferecendo força, robustez, luxo e tecnologia, saiba você que toda a ancestralidade destas duas famosas picapes tem suas raízes em nossa clássica e lendária Dodge D100, que com sua força bruta, visual imponente e motor possante, continua viva na memória de milhões de brasileiros, porque lendas nunca morrem. E aí, gostou da história? Se gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal para conferir os próximos vídeos. Siga nossas redes sociais, participe das promoções e faça parte da nossa família apaixonada por carros. Olá, amante do automobilismo! Você agora pode se tornar membro do canal e ter acesso ao nosso clube de benefícios. No nível Louco por Carros, além dos selos de fidelidade ao lado do seu nome de usuário, você terá acesso a emojis exclusivos e prioridade de resposta em seus comentários. Então não perca tempo, torne-se um membro do canal agora mesmo e faça parte do nosso clube de vantagens.